Eu sou Luciano Aires e a partir de agora você está frente a frente com a Justiça, um programa da APAMAGES, Associação Paulista de Magistrados, que tem por objetivo aproximar o judiciário do cidadão no estado de São Paulo. E é com imenso prazer que nós estamos ao lado de um dos precursores dos juizados especiais aqui no Brasil, o desembargador Fábio Poços Leitão, que é da 8ª Câmara Criminal aqui do Tribunal de Justiça e também do Conselho Supervisor dos Juizados Especiais aqui no estado de São Paulo. Doutor Fábio, primeiras palavras para o senhor, não tem outra a não ser agradecer muito, na condição de jurisdicionado, a evolução que trouxe os juizados especiais para a população é notável e digna dos mais sinceros aplausos. Parabéns por essa iniciativa, por essa combatividade do senhor em prol da população. Então, eu quero agradecer inicialmente o convite que me foi feito para essa entrevista, que possivelmente deverá ser a mais informal possível para ficar adequado aos juizados especiais, em que a informalidade é, vamos dizer assim, o ponto principal, mais importante. Eu comecei nos antigos juizados de pequenas causas, em Santo Amaro, na Vara Regional de Santo Amaro, no Foro Regional de Santo Amaro, e também trabalhei no Colégio Recursal. E foi uma época em que tudo era talvez mais difícil, mais complicado, estávamos começando, e tanto que houve na época um interesse muito grande da mídia e dos jornalistas em geral. Eles foram sempre lá me procurar para entrevistas, porque era uma novidade, que a população se ressentia muito da ausência de um local onde pudesse pedir uma indenização pequena, uma reparação qualquer de danos, e ninguém iria ingressar com uma ação, por exemplo, nos antigos tribunais de alçada, porque não havia juizados criminais ainda na época, para discutir uma questão de valor pequeno, né, R$1.000, R$500. Então, surgiram os juizados, né, especialmente o juizado de pequenas causas, exatamente para atender a essa fração grande até da população, e que não se restringia apenas a pessoas de baixo poder aquisitivo. Qualquer pessoa podia entrar e efetivamente entrava no juizado, pessoas de classe média, inclusive de classe alta, às vezes, para discutir um problema de uma indenização envolvendo prestador de serviço. Não, um furto de bicicleta, por exemplo, tínhamos muito, em edifício. Né? Furtavam a bicicleta, por exemplo, onde é que está a bicicleta? Um dano dentro do prédio. Então havia aquela discussão com os condomínios, né? Envolvendo os condomínios, então ia lá o síndico também defender o condomínio, enfim. Eram situações que envolviam muitas pessoas. Problema de batida de automóvel, né? Taxistas que perdiam dia de trabalho porque o carro ficava na oficina. Enfim, eram questões que acabavam, se não houvesse os juizados pequenas causas, hoje juizados especiais, eram questões que acabavam não indo. E às vezes poderiam até gerar um outro problema mais grave no futuro. Imagino um motorista de táxi que teve lá um dano, que ele, não vou entrar com isso, mas esse litígio, ele ficava latente, ele ficava escondido. Era aquela questão da litigiosidade contida, de que se falava na época, né? A litigiosidade contida. As pessoas achavam que estavam sendo injustiçadas, ou que não havia justiça, ou que não tinham a quem recorrer. Até, eventualmente, poderiam recorrer, mas precisaria, eventualmente, de um advogado, o custo, às vezes, não compensava,
o processo normalmente demorava mais. E nos juizados de pequenas causas, hoje os juizados especiais, a tendência, salvo algumas exceções, a tendência é haver uma solução mais rápida. E a possibilidade de acordo também, muito maior, né? Os juízes pequenas causas, antigamente, hoje juizados especiais, eles procuram fazer o acordo, tem, vamos dizer assim, mais um jogo de cintura, se me permite a expressão, que deve haver no juizado, diferentemente do juízo comum. O juiz tenta um acordo, mas há um aspecto mais formal. Nos juizados especiais, o informalismo impera. E as pessoas vão lá e o juiz fica mais próximo e, às vezes, é mais fácil conseguir um acordo nessas condições. O senhor acredita que esse informalismo, ele houve algum prejuízo para as partes, na medida em que se abriu mão de advogado, que o juiz esteve mais próximo dessas partes? O senhor acha que houve prejuízo ou isso acabou até trazendo um avanço para obter uma celeridade, para obter um maior acesso? O juiz está mais próximo das partes. Trouxe um benefício ou um malefício para a justiça? Não, o problema da ausência do advogado, evidentemente, não é... o advogado não é um empecilho, evidentemente, né? É que o advogado, naturalmente, ele tem que cobrar, porque ele trabalha, ele tem que cobrar o trabalho dele, ele vive muitas vezes só disso, né? E, naturalmente, isso aumenta o custo para a pessoa. Então, a pessoa vai reclamar R$1.000, o advogado cobra 1.000 também, então não compensa, né? E ele tem que, naturalmente, cobrar pelo serviço. E dessa forma, mais simplificada, sem necessidade de advogado, num primeiro momento, porque se houver recurso, aí há necessidade de advogado. Mas num primeiro momento, basta que a pessoa vá ao juizado, explique o que está acontecendo, o funcionário escreve num papel a reclamação da pessoa e aí tem início, então, o processo mais rápido para a obtenção do resultado. Se houver acordo, melhor. Porque quando há acordo, ninguém sai achando que perdeu. Quem recebeu, recebeu menos, mas ficou satisfeito. E quem pagou, pagou menos, também saiu satisfeito. E as pessoas vão ficando mais em paz, vamos dizer assim. Mas, às vezes, não há possibilidade de acordo, o juiz tem que ouvir as pessoas, as testemunhas, prova pericial, fotografias, etc., documentação, e o juiz decide. A parte que perdeu, muitas vezes, fica inconformada, pode recorrer, pode perder novamente o recurso, mas aí, pelo menos, houve uma solução, né? Que desagradou a pessoa que perdeu e agradou a pessoa que ganhou. Mas o processo é assim mesmo. Mas, pelo menos, houve uma atuação do judiciário nesse sentido, de solucionar os conflitos de interesse. De modo que eu acho que realmente foi uma evolução, facilitou muito a vida das pessoas, tanto que pesquisas recentes mostram que o juizado, o sistema de juizados, quer no âmbito estadual, quer no âmbito federal, obtiveram, os juizados, ou o sistema obteve uma credibilidade enorme. Parece-me que, dentre as instituições, no momento, é a que tem maior credibilidade ou uma credibilidade equiparada à credibilidade das Forças Armadas e da Polícia Federal. Tá, mais ou menos no mesmo patamar. Isso mostra que foi realmente uma evolução, como eu já disse, e não houve, portanto, prejuízo para ninguém. Pelo contrário, houve um benefício. Um avanço. Doutor Fábio, eu peço a sua licença, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos.